Olá, amigos! Mais uma vez estamos juntos para mais uma reflexão a respeito das palavras do bem-amado Mestre Jesus. A lição de hoje foi retirada do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico, sob a inspiração de seu mentor Emmanuel. É o capítulo número 17, que tem como título Cristo e Nós. E o versículo no qual foi baseado este capítulo é o versículo 10 do capítulo 9 de Atos, que diz assim: E Jesus apareceu-lhe em visão e disse-lhe: Ananias! E ele lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Queridos, é importante que nós reflitamos numa coisa. Quando nos colocamos apostos para fazer algo diferente, alcançar uma meta, concretizar um desejo, nós buscamos sempre alguém para nos dar uma força, para nos ajudar, nos orientar, fazendo uma parceria conosco. E é sobre isto que trata a lição de hoje, sobre parceria. Emmanuel quer mostrar que Jesus precisa de parceiros, aqueles que o ajudem no seu trabalho de redenção da humanidade. Por incrível que pareça, nós achamos que a redenção vem do alto. Com certeza ela vem, mas ela precisa dos nossos braços, da nossa ajuda na nossa transformação interior e na convicção, na comprovação de tudo aquilo que já aceitamos e que existe em nós, da palavra do Mestre, dos seus ensinamentos. Quantas vezes nós dizemos para alguém: não preciso da sua ajuda, eu me viro sozinho. Mas Jesus não é assim. Ele prescinde de nós. Ele precisa de nós. Ele não despreza a nossa parceria. Pelo contrário, ele sabe que nós somos os seus trabalhadores da última hora, somos aqueles parceiros apóstolos do século XXI e que podemos e devemos levar aonde estivermos, através do nosso exemplo, os seus ensinamentos. E Emmanuel vai exatamente buscar esse versículo para mostrar parceria. Jesus começou a sua obra buscando parceria através da convocação de Pedro e André, dois humildes pescadores que ele convocou para seguirem junto com ele. Em seguida, ele foi convocando outros e mais outros, até criar uma tropa de 12, que por sua vez foi se multiplicando. Chegou num momento que eram 72 discípulos. Para quê? Porque exatamente através dos exemplos, eles poderiam disseminar as palavras do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, mostrando que a redenção vem do alto, mas ela se concretiza através do comportamento, da modificação, da retificação de cada um de nós. E por que essa história, essa citação de Ananias? Vamos aqui relembrar um pouco. Eu fui buscar esses esclarecimentos no livro Paulo e Estevão, psicografado por Emmanuel, onde ele nos conta essa história com detalhes que eu achei preciosos aqui nós comentarmos. Ananias era um simples sapateiro, morador de Emaús. E ele foi a Jerusalém por ocasião da Páscoa. E lá, exatamente, ele se deparou com a execução do Mestre Jesus. Ele ficou muito impressionado e seguiu toda aquela procissão até o Gólgota e viu o nosso Mestre ser crucificado. E olhando para o Mestre ali pendurado na cruz, ele recebeu um olhar muito significativo do Mestre, que era como se fosse um convite.
Ele saiu de lá, se pôs a meditar e após 3 dias ele ficou sabendo da ressurreição de Jesus. E ficou mais impressionado ainda e foi até a casa do caminho, onde ele foi buscar informações com Pedro. E Pedro, com todo o seu amor, explicou-lhe os conceitos da nova doutrina. Com muito carinho lhe emprestou os seus pergaminhos para que ele os copiasse. O batizou e ele, entusiasmadíssimo, pegou suas cópias e lá se foi fazendo a sua pregação, de cidade em cidadezinha, até chegar a Jope. E lá ele encontrou uma jovem chamada Abigail, que ficou muito impressionada com os seus ensinamentos e se deixou converter à doutrina cristã e por ele foi batizada. Mas ela estava já adoentada, fragilizada, e após a saída de Ananias para outros lugares, ela veio a desencarnar. E Ananias seguiu o caminho dele sem saber do desencarne dela e foi parar em Damasco, sabedor de que havia muitas perseguições aos cristãos e que Saulo era um grande perseguidor. Por incrível que pareça, Abigail era noiva de Saulo e este, depois de alguns meses de ausência, voltou a Jope para ver a sua noiva. E qual foi o seu susto, a sua tristeza, o seu desespero ao saber que ela tinha desencarnado e que tinha se convertido ao cristianismo pela palavra de Ananias. Ele ficou possesso, ele ficou totalmente desestruturado e se propôs a ir buscar Ananias aonde ele estivesse para trucidá-lo em vingança pela conversão de Abigail. Voltou a Jerusalém, conversou com o Sinédrio, pegou documentação suficiente para poder ter autoridade de ação aonde ele fosse, lá em Damasco, porque ele sabia que Ananias estava em Damasco, montou uma tropa de cavaleiros e lá se foi. E todos nós sabemos o que aconteceu a Paulo na entrada de Damasco. Ele teve uma visão maravilhosa do nosso mestre, que lhe apareceu fulgurante, refulgente, cheio de amor e luz. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, assustadíssimo, até caiu do cavalo e ajoelhado falou: Senhor, Senhor. E Jesus retrucou: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Mestre, Senhor, disse Saulo, o que queres que eu faça? E Jesus lhe disse: vai a Damasco, procura a casa de Judas e fica lá hospedado, aguardando novas orientações. E dito e feito, neste momento, Saulo ficou totalmente cego. E pedindo aos seus cavaleiros, que estavam assustadíssimos porque viam todo aquele movimento, ouviam vozes, mas não viam nada, né? Achavam que ele tinha tido um ataque de loucura. Muitos fugiram, assustadíssimos. O seu chefe da cavalaria, muito bondosamente, o conduziu até a casa de Judas, lá o deixando onde ele ficou durante 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, de vontade própria. Ao mesmo tempo, paralelamente, Ananias teve uma visão de Jesus que lhe disse. Foi exatamente aí que ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Jesus lhe disse: Ananias, vai até a rua direita, na casa de Judas, e procura Saulo de Tarso e o cura da sua cegueira e o batiza. E Ananias ficou apavorado e falou: mestre,
Ele é o maior perseguidor daqueles que acreditam nas tuas palavras. Ele vai me matar. Então Jesus disse: não, fique calmo. Ele é o vaso escolhido por mim para que saia a testemunhar os meus ensinamentos a todos, aos gentios, aos reis e aos judeus de Jerusalém. Ele é o vaso que eu escolhi e eu vou contar para ele o quanto ele vai sofrer por causa disso. E Ananias assim fez. Foi até a rua direita e encontrou Saulo na casa de Judas. Ele disse: Saulo, Mestre Jesus me apareceu e pediu que eu viesse lhe curar. E impôs-lhe as mãos nos olhos, e imediatamente caíram dos olhos de Saulo como se fossem umas escamas duras, e ele ficou curado, ele voltou a enxergar. Foi batizado e recebeu amorosamente de Ananias todas as orientações e esclarecimentos para suas dúvidas, inclusive ele lhe emprestou os seus pergaminhos para que ele os copiasse. Então vejam, meus queridos, como Jesus deu a maior prova de que ele quer parceria. Ele foi buscar o maior perseguidor de suas palavras para ser o seu maior parceiro. Por quê? Porque ele sabia que dentro de Saulo havia aquele fogo de impulso, de inteligência, ele havia aquele pique, aquela vontade que quando ele se propusesse alguma coisa, ele realmente iria realizar. Ele sabia que podia contar com Saulo, com a sua energia, com a sua vontade, com a sua dedicação, com o seu amor, por incrível que parecesse. E de Ananias, o que ele precisou de Ananias? Da sua mediunidade, do seu fluido, do seu magnetismo, da sua fé para curar Paulo. Vejam que exemplo de humildade Jesus nos deu nesses fatos. Que exemplo de parceria ele nos deu. É por isso que Emmanuel é taxativo quando diz que Jesus continua precisando de nós, da nossa parceria, já que somos os apóstolos do século XXI, aqueles trabalhadores da última hora. Jesus precisa de que nós realmente entendamos a sua mensagem, reflitamos, aproveitemos o conhecimento, a informação que a doutrina espírita nos dá, que façamos disso um mix poderoso, cheio de luz, que reflitamos sobre isso, que aceitemos dentro do nosso coração e que levemos estas palavras através do nosso exemplo, do brilho dos nossos olhos, da força das nossas atitudes. Amigos, não existe regeneração planetária se não houver a regeneração de cada um de nós. Se não houver a colaboração de cada um de nós. E é com isso que Jesus está contando, com a nossa parceria. Aonde houver um mensageiro de Jesus, ali estará ele. Porque este mensageiro já estará fazendo bem pelo prazer do bem, porque ele aceitou o Mestre dentro de si. Jesus disse: ide e pregai. Eis que vos mando. Realmente, ele está nos mandando para que nós vamos pregar, vamos mostrar, vamos levar os seus ensinamentos. Preguemos, meus amigos, através do quê? Do nosso exemplo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que é o sal? Nada mais do que um mineral. Um mineral que, com as suas qualidades excepcionais, transforma o alimento em algo mais saboroso, mas que tem que ser bem usado. Não podemos ser fanáticos, ou seja, o sal em excesso, e nem insossos, aqueles que não
participam, que realmente não levam a doutrina dentro de si. Temos que ser equilibradamente o sal da terra que mostra, que traz, que leva o tempero do amor aonde estivermos. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende um abajur e coloca embaixo da mesa, mas coloca em cima da mesa para iluminar todos. E se realmente temos a luz do Cristo dentro de nós, é nosso dever, sendo seus parceiros, levarmos esta iluminação, levarmos a parceria da luz onde estivermos, no brilho dos nossos olhos, na força das nossas palavras, no exemplo das nossas atitudes. Porque a seara é realmente grande e poucos são os ceareiros, os ceifeiros. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Este é o pedido de Jesus. Que realmente sejamos cristãos, sejamos aqueles espíritas, porque como nos diz o livro dos Espíritos, o Espiritismo nos traz consciência. E a conscientização permite que nós, cada vez mais, aceitemos o Mestre dentro de nós e vivenciemos as suas palavras. Emmanuel nos diz claramente: amemos e trabalhemos purificando e servindo sempre. Como é que nós servimos? Amando. Amando incondicionalmente, sendo benevolentes, indulgentes, sendo parceiros do Cristo. Emmanuel é muito claro quando diz: cristianismo é Cristo e nós. Portanto, amigos, sejamos realmente parceiros do Mestre. Tenhamos sempre Cristo em nós, mas estejamos com Ele em todos os momentos da nossa caminhada. Uma caminhada de parceria de luz, de confiança, de certeza da presença dEle junto conosco, à medida que nós sempre nos dispusermos a estar com Ele. Não esqueçamos disso, Cristo e nós. Eu lhes desejo uma ótima parceria, uma ótima caminhada e que o Mestre Jesus os acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.